Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: na história da crucificação, observamos que Jesus salva um dos dois ladrões que foram crucificados com ele. Ele diz ao rapaz que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Porém, Jesus ainda não tinha ressuscitado e subido ao céu. Como isso seria possível? Seria um erro na tradução do texto? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Muita gente tem essa dúvida. E de fato, como que Jesus podia dizer isso ali para aquele ladrão? Será que estamos diante ali de um errinho na tradução? Eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. E você que tem dúvida da Bíblia, coloca aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser selecionada e a gente seleciona dúvidas sempre de segunda a sexta e faz vídeo novo às 15 horas para você. Então você precisa fazer parte do nosso canal. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, é tudo gratuito. Já temos mais de 600 estudos para você estudar quando você quiser. E toda semana aí tem, de segunda a sexta às 15 horas, estudo novo. Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog Esboçando Ideias. E a minha missão é te ajudar a entender a Bíblia sem linguagem complicada, mas com profundidade. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão e desde já peço a você, gostou do vídeo? Deixa o like, abençoa o nosso trabalho e também deixa o seu comentário com a sua opinião. Vamos construir o nosso conhecimento juntos e é dessa forma que nós cristãos fazemos, de forma ordeira, decente e sempre ali trabalhando com as opiniões, com as discussões saudáveis. Vamos então para a minha lousa de explicações. Então vamos lá, dois textos hoje na tela. Vamos começar com o texto de Lucas 23:43, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu. Aqui o Senhor está respondendo ali para o criminoso convertido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí o texto que lança muita dúvida na mente dos estudantes. Jesus falando para Maria Madalena. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E aí fica a dúvida. Jesus subiu com o criminoso aqui convertido para o Pai no paraíso ou Jesus não subiu? Isso aqui parece de fato uma contradição. Bom, sempre surgem muitas dúvidas a respeito de fatos relacionados a Jesus, principalmente porque Jesus é revelado nas Escrituras Sagradas, apresentado na Bíblia como sendo completamente Deus, ou seja, 100% Deus, e completamente homem, ou seja, 100% homem. A Bíblia também nos revela que ele se esvaziou da sua natureza, divina, nascendo para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, por escolha própria, resolve nascer com um corpo humano com limitações. Diz o texto de Filipenses 2:7 o seguinte: antes, a si mesmo se esvaziou. Então observe bem essas expressões. Assumindo a forma de servo. Sim, o Rei dos Reis foi chamado de servo, tornando-se em semelhança de homens, ou seja, como nós, e reconhecido em figura humana. De fato, então, ele foi um ser humano, ele teve fome, teve sede, ele chorou. Nós temos todas essas descrições de Jesus nas Escrituras. Então, todos esses fatos devem ser considerados quando nós estudamos os contextos a respeito de coisas que aconteceram com o Senhor Jesus e também a respeito das falas que ele deu em diversos momentos. Quando nós fazemos, então, qualquer avaliação sobre questões que envolvem Jesus, é preciso considerar as naturezas de Jesus. E é o que nós vamos entender hoje aqui, e nós vamos entender essa aparente contradição. Como que nós vamos fazer então? Eu vou explicar para você o que significa essa expressão. Tem erro de tradução? Vamos analisar isso. Vou analisar e explicar o que significam aí essas expressões dentro dos textos e você vai ficar sabendo então hoje o que Jesus estava querendo dizer em cada um deles, naquele primeiro e no texto de João. Quando Jesus diz ali no texto, hoje estarás comigo, na verdade nós temos ali um erro dos tradutores que traduziram a Bíblia para o português. A gente vai entender isso. Queridos, quando você tem alguma dúvida no estudo diário da sua Bíblia, para quem você pergunta? O seu pastor, ele tem tempo para responder todo mundo da sua igreja? Aí na sua igreja tem pessoas que podem te responder
Todos os dias, se você tiver dúvidas, se você pegar firme mesmo para estudar, ou na sua igreja tem uma estrutura para ensinar a Bíblia toda para todos os irmãos, eu sei que isso não acontece, mas a sua igreja e o seu pastor não tem culpa por causa disso, não é verdade? Eles tentam fazer o melhor com a possibilidade que eles têm. Os trabalhadores são poucos, mas a obra é muito grande, não é verdade? É isso que a palavra diz. Mas é por isso que eu estou aqui para te ajudar nessa questão. Eu quero ser a pessoa que vai te responder todos os dias e que vai te ensinar a Bíblia inteira. Eu preparei um ambiente de estudos online para te ensinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e preparei um zap onde eu respondo todos os dias as suas dúvidas. Sim, todos os dias, até feriado. Quer saber mais detalhes dessa proposta? Embaixo desse vídeo, você vai acionar aqui a área de comentários. No primeiro link aqui da descrição desse comentário que está fixado, é só você acessar e na nossa página tem todos os detalhes. A Bíblia nos ensina que Jesus é crucificado ao lado de 2 ladrões. E a Bíblia diz que um deles se converte e o Senhor Jesus salva este convertido e faz para ele uma promessa bastante forte. O texto está em Lucas 23:43, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual que é o sentido aqui? É temporal, ou seja, nesse mesmo dia você que se converteu estará junto comigo na presença do Deus vivo. Então há quem tente explicar esse texto dizendo que existe nele um erro de pontuação no texto. Ou seja, o que Jesus estaria querendo dizer ali seria outra coisa. Que coisa seria essa? Seria mais ou menos isso. Muitas pessoas dizem que o texto correto seria assim, o mesmo texto de Lucas 23:43, mas observe a pontuação. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando se coloca esta pontuação aqui, depois do hoje, muda-se o sentido da frase. Ou seja, qual é a mudança? Jesus, segundo alguns, estaria dizendo o seguinte: hoje eu estou dizendo que você estará comigo no paraíso. Mas Jesus não estaria dizendo que o próprio Jesus estaria com ele. Evidentemente, queridos, que isso não faz nenhum sentido. Não existe esse erro de tradução. As nossas comissões de tradução da Bíblia dos originais para o português não cometeram esse erro, que seria infantil na pontuação. Um erro de pontuação em um texto tão importante não foi cometido. Você pode depois estudar essa parte de linguística, mas eu quero te dar aqui uma forma de avaliar mais simples. Olha só, as revisões que acontecem das traduções, de tempos em tempos, também teriam de errar e permanecer nesse erro, o que não aconteceu. Você pega, por exemplo, a Bíblia da edição de João Ferreira de Almeida, a mais usada no Brasil, ela tem lá as versões bem antigas que trazem exatamente esse sentido. Depois você tem a revista e corrigida, depois você tem a revista e atualizada, depois você tem outras versões que vêm corrigindo algumas coisinhas que foram colocadas de forma equivocada, melhorando palavras para a gente entender no nosso contexto atual e não tem nenhuma correção. E digo ainda mais, todas as melhores traduções que você pegar para ler no português trazem exatamente o sentido de Jesus estar no paraíso naquele dia. Naquele dia mesmo. Por isso a explicação aqui é outra. Inclusive, se você sabe inglês e ver alguma versão também no inglês, ela traz também exatamente esse sentido. Jesus dizendo: hoje eu estarei com você no paraíso. Presbítero, entendi. Mas qual que seria então a explicação? Eu vou te mostrar na Bíblia. Está exatamente no texto bíblico essa explicação. Já que a explicação está na Bíblia, vem comigo para a gente entender e ver onde está e o contexto. O que muitos esquecem é aquilo que eu disse no início desse estudo. Quando a gente avalia um texto como esse, é importante entender que Jesus é o quê? 100% Deus. Vamos aplicar então esse pensamento na interpretação. Quando o corpo humano de Jesus é ferido e morre, Jesus deixa de ser Deus? Deus está morrendo no sentido total? Ele foi totalmente eliminado? A divindade de Jesus morre?
Evidentemente que não, já que a divindade é eterna. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele é eterno. Então, não existe uma morte total ali de Jesus Cristo. Sem o esvaziamento que o Senhor Jesus teve que assumir para morrer aqui num corpo humano, através de um corpo humano, e sem as limitações da natureza humana que por escolha o Senhor Jesus assumiu, Jesus tem então, de forma plena, todos os atributos de Deus em si. O que significa isso? Vou te explicar de uma forma mais clara. O que morre na cruz, evidentemente, é o corpo humano de Jesus Cristo, ok? O Deus Filho que se encarna, ele morre, mas o Deus Todo-Poderoso, eterno, imortal, esse não morre. Logo fica bastante claro que quando Jesus diz ao ladrão convertido que naquele mesmo dia o rapaz estaria com ele no paraíso, só pode estar falando do atributo da onipresença. Exatamente. A onipresença é um atributo de Deus que demonstra que ele está em todos os lugares. Ou seja, não há nenhum lugar em que o Senhor Deus Todo-Poderoso não esteja. O salmista reflete sobre isso no Salmos 139, do qual destaco um verso para a nossa reflexão. Salmo 139, 8 diz: se suba aos céus, quem está lá? Deus. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus é onipresente. Então o que percebemos é que Jesus, ali na cruz, declara algo para aquele rapaz, ciente da sua vitória, da sua grandeza e sabendo que ele é Deus. E quando ele fosse moído na cruz, ele não estaria mais dependente daquele corpo humano cheio de limitações. O criminoso convertido continuaria na presença do Deus Filho assim que morresse. Esse é o sentido. Ok, compreendido. Mas nós temos ainda um problema a resolver sobre essa questão. Por que Jesus diz depois da ressurreição, ali para Maria Madalena, que ele ainda não havia subido para o Pai? O que significa isso naquele texto? Bom, agora que nós entendemos então que o ladrão ali na cruz, ele estaria na presença de Jesus, lá no paraíso, porque Jesus é onipresente e não estava mais preso após a sua morte, aquele corpo finito, físico. Vamos entender essa questão. Jesus diz lá em João 20:17 o seguinte: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Bom, aqui é preciso juntar os elementos do contexto. Observe que agora já aconteceu o quê? A ressurreição do corpo físico de Jesus Cristo, que era necessária para que a obra ficasse toda completa. Mas agora esse corpo não tem mais limitações humanas, ou seja, aquele corpo está, glorificado. Nesse sentido, com este corpo então ressuscitado e glorificado, Jesus ainda não havia subido. E por quê? Porque haviam missões aqui na terra a serem realizadas com esse corpo físico ressuscitado. E de fato, se você ler os evangelhos, vai ver que Jesus vai ter vários encontros depois da ressurreição, conversa com várias pessoas, aparece para vários grupos de pessoas, e isso aí, um período de tempo em torno de 40 dias. Ele subiria totalmente depois, ok? Depois desse momento. Ele enviaria então o Espírito Santo para guiar o seu novo corpo na terra. Qual que é esse corpo? O corpo de Cristo chamado Igreja. João 16:7 diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Esse eu for que Jesus está falando é relacionado à sua subida com o seu corpo glorificado. Então, é por isso que Jesus diz aquilo para Maria Madalena. Era preciso cumprir ainda alguma missão
ou várias missões, melhor dizendo, com aquele corpo glorificado. Mas já naquele momento com o ladrão da cruz, né, quando o Senhor Jesus tem a sua morte, né, na sequência ali, ele estaria com o ladrão na cruz devido à sua onipresença. Então, não existe contradição em Jesus dizer ao criminoso convertido que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia com ele. Isso aconteceu devido à onipresença do Senhor Jesus. Jesus, com sua onipresença plena, estaria ali no paraíso. E claro, ao terceiro dia, o Senhor Jesus finalizaria a sua missão aqui na terra, tendo o seu corpo físico ressuscitado dentre os mortos, demonstrando o poder de Deus e cumprindo a sua missão. E aí, então, nós não podemos negar, claro, irmãos, que os detalhes do que ocorre nesse tempo, que tempo, presbítero? Entre a morte e a ressurreição, aqueles 3 dias que a Bíblia coloca, são detalhes obscuros, a gente não sabe exatamente. Tem gente que pergunta, o que Jesus ficou fazendo? A Bíblia não nos explica. A Bíblia não relata para a gente esses pormenores. Mas o que sabemos é que os atributos de Deus estão todos em Cristo nessa sua vitória sobre a morte e de forma totalmente e plenamente, de forma muito poderosa. Então ele exerce todos os atributos e evidentemente aqui com o seu corpo glorificado cumpre algumas missões e depois sobe lá no livro de Atos. Você tem essa descrição e tem inclusive aquele texto que diz, olha, da mesma forma que ele subiu, ele também virá uma segunda vez, que é então a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado. Tem muito mais no nosso curso Conheça a sua Bíblia de Capa a Capa. Detalhes aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar mais um vídeo para você. Jesus não morreu por todas as pessoas? Será que Jesus morreu por todos? Se ele morreu por todos, por que todo mundo não se salva? A gente vai explicar tudo nesse vídeo. Assista mais um vídeo, cresça no conhecimento do Senhor. Até o próximo. Fica com Jesus.